Sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. Apresento-vos então a Duotz N26, uma bike ao estilo moped. Para quem não sabe o que é o estilo moped, se vocês se lembram das antigas mobilettes, aquelas motorizadas que tinham pedal, vou tentar deixar por aqui ou por aqui uma foto para vocês terem uma ideia. Então a Duotz apresenta-nos então esta N26 com esse propósito moped, então uma bike que vai servir então mais para diversão do que propriamente para pedalar. Mas já lá vamos. Price point 1499, 1500 euros por esta N26 de dois motores. O que é que nós vamos fazer? A seguir à intro, tentar ver se realmente este preço realmente está bom ou se está exagerado para aquilo que nos estão a apresentar. Até já. A nível então de motorização, temos dois motores, numa configuração à frente de 750 watts, 65 Nm de torque. Na sua traseira, de igual forma, 750 watts, 65 Nm de torque também para cada um desses motores. Isto quer dizer que, quando eles estiverem os dois ligados, poderemos ter aqui perto de 130 Nm de torque no total, o que realmente é uma bestialidade. Temos também 5 modos de pedal assist, e ainda temos aqui 7 velocidades de Shimano. De salientar que eu deslimitei esta bike e ativei aqui o throttle, vocês já sabem, legalmente não o podem fazer, apenas o faço para vos mostrar então todo o potencial, senão eu não poderia mostrar a totalidade do que esta bike vos poderia oferecer. Depois vocês podem fazer o mesmo, mas será sempre à vossa responsabilidade. O que é que eu vos posso dizer em relação a estes motores? Esta bike é uma besta, isto sobe tudo, alcança tudo e vai por qualquer lado que vocês a queiram meter. Aquela subida que a gente costuma fazer ali na afurada, eu fiz-la de punho, só de punho e em pé. Com os dois motores ligados, com a velocidade 5, só de punho conseguimos subir aquilo. Tranquilo da vida, ela faz qualquer coisa. Será muito difícil já vocês, no vosso dia-a-dia, conseguirem ter acentuação tão grande nessas subidas como eu faço aqui nos testes, mas realmente se vocês tiverem não vão ter qualquer tipo de dificuldade. A nível de velocidades finais, conseguimos aqui dependentemente da bateria que vocês tenham, vocês conseguem entre 50 a 60 km/h, o que é realmente despropositado para uma bike. Posso-vos dizer então que a nível de motores vocês não vão ter qualquer tipo de problemas, tudo a funcionar 5 estrelas com uma força brutal, um torque que vai-vos deixar, logicamente como eu, um sorriso na cara sempre que vocês tiverem então a andar com esta bike. O que é que podemos falar também no sensor do pedal assist? Muito certinho, meia voltinha e ele já está então a atuar, funciona na perfeição. Motorização, pedal assist, modos, 5 estrelas, tem que levar então já o thumbs up. Falar então na sua alimentação, temos aqui então uma bateria que nos é fornecido pela Samsung, ela tem 48 volts, 21 ampere-hora, vai demorar sensivelmente entre 8 a 10 horas a carregar. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que vocês têm então aqui o botão para ligar e desligar, aqui a porta de carregamento, deste lado têm a chave para poderem tirar a bateria e depois aqui em baixo ainda tem o botãozinho para verem então a percentagem de bateria que têm. Mas o que é que vocês então querem saber em relação a esta bateria? É a sua autonomia, é o que nos interessa sempre mais. Neste caso consegui fazer 47 km no total e ainda cheguei a casa com 1 a 2 traços de bateria. O que é que eu vos posso dizer e a forma como eu geri esta bateria? Posso-vos dizer que basicamente andei no Pedal Assist 1 e sempre com as velocidades mais duras, mais altas, 5, 6, 7. E não tive que fazer força nenhuma, mesmo assim estas subidas normais, sempre tranquilo, sempre na boa, não precisei de aumentar, só aumentava ou liguei os dois motores de forma a vos mostrar aquelas subidas muito mais íngremes. De resto eu nem teria necessidade de ligar os dois motores, só o motor traseiro serve perfeitamente. Ela tem uma gestão bastante boa daquilo que vos dá mediante aquilo que vos vai gastar, por isso logicamente já trouxe aqui bikes que a bateria era
ou durava bem mais, mas vocês aqui têm que entender a potência que esta bike vos dá, sendo em dual ou em solo motor. Ela dá aqui uma potência bastante grande, porque lá está, o estilo dela, como eu digo sempre e vou-me repetir, ela não é uma bike feita para pedalar, é uma bike feita para vocês andarem estilo moped, estilo moto, só a curtir. Então, logicamente que aqui a bateria vai ser sempre um bocadito mais curta, mas mesmo assim, 47 km de uma forma em que eu não fiz basicamente esforço nenhum, mas mesmo nenhum, e era aquele pedalar assim só, como se nada fosse, eu penso que está ótimo, vai dar para vocês, para o vosso dia-a-dia, vai dar para o vosso lazer, vai dar para tudo. Por isso realmente, pá, o que é que eu tenho a dizer? Esta bateria e a gestão do seu gasto também vai levar então o thumbs up. Vamos falar aqui da sua suspensão. Na frente, como vocês podem ver, temos aqui uma suspensão estilo mota, o que realmente se agradece nestes tipos de terreno que nós temos aqui em Portugal, não é? Vocês já sabem, estes empedrado ao paralelo, estas estradas sempre cheias de buracos, e então quanto melhor forem as suspensões, melhor vai ser para nós. Esta aqui realmente... Pá, só coisas boas a falar, vocês podem fazer o acerto da pré-carga e da compressão da mola. Eu não mexi, basicamente deixei como estava e achei que ela funciona bem. Por isso, na frente, suspensão total, onde vocês vão realmente sentir que ela amortece, vão sentir que ela vai ler bem a estrada e vocês vão estar tranquilos com esta suspensão. A meio ou na traseira vocês também vão ter aqui suspensão, o que também funciona bem, é tranquilo, e eu fiz aí alguns testes para ver se realmente não iria sentir pancadas nos lombares e foi 5 estrelas. Atrás não temos qualquer tipo de regulação, mas posso-vos dizer que num conjunto de escadas, subescadas, pá, e vocês realmente o impacto vai ser o menos possível, ou vocês vão sentir o menos possível. Logicamente vão sentir sempre, mas vai-vos amortecer isso, a forma que vocês, se estiverem preparados, não vão ter qualquer tipo de impacto nas pernas, na coluna e por aí fora, o que realmente, mais uma vez, thumbs up para esta suspensão. A frente melhor que a traseira, pá, mas mesmo assim o conjunto em si funciona bem. Eu fui deixando aí alguns exemplos, pá, 5 estrelas, por isso nada a dizer. Thumbs up também para a suspensão. Algo muito importante será então a forma como a gente vai parar este veículo, esta moped, que realmente é potente, e então precisamos de uns bons travões. E neste caso a do Watts também não se papou, é isso. Na roda da frente temos um single disco de 203 mm, o que realmente aqui acho que é a primeira bike que eu apanho com um disco tão grande, por isso daqui o cuidado de termos uns bons travões para poder acompanhar então a velocidade da mesma. Eles são hidráulicos, não são mecânicos, também agradecemos, e a travagem aqui é 5 estrelas. Na traseira, de igual forma, também um single disco de 203 mm, também hidráulico. O que é que eu vos posso falar sobre esta travagem? Posso-vos dizer que ela aguenta perfeitamente toda esta velocidade e esta força que esta bike tem. Não tive qualquer tipo de problema em travar, pá, no curto espaço de espaço possível. Quando era necessário, travagens bruscas que tive que fazer, não tive qualquer problema. Por isso, aqui os travões, realmente o cuidado de termos uns discos maiores para poder então de forma mais eficiente conseguirmos parar esta besta. Pneumáticos e jantes, então, roda da frente 26x4, fat tire, pneu gordo, como eu costumo dizer, aqui numa jante de raios e aqui com um design bastante agradável, bonita, com uma pintura então a combinar com o restante da bike. Nada a dizer, o pneuzinho já é conhecido, vocês já sabem, eu tenho testado várias com estes pneus, não tenho nada a dizer, funcionam bem, travam bem, não há cá grandes stresses mesmo no piso molhado, por isso está aprovado. Aqui na traseira também de igual forma, 26x4, numa jantes de raios com uma personalização aqui a vermelho para combinar com toda a bike, pneu também Shaoyang, por isso aqui a nível de rodas acho que estamos então 5 estrelas. O meu conselho é sempre porem um bocadinho menos de pressão da aconselhável, e então junto com o resto da suspensão isto vai funcionar ainda a ser muito mais confortável. A nível então de jantes pneumáticos é isso que temos, estamos realmente satisfeitos com isso. Como eu digo sempre, a nível de peso, vocês não vão querer ficar sem bateria, porque estamos a falar num peso de 39,6 kg.
quilos, por isso acho que não, não vão querer mesmo ficar sem bateria. O peso máximo que ela aguenta até 150 quilos, e já sabem, o assento não é regulável e é esta a posição que eu fico, com 1,80 m, por isso é como eu digo, não dá muito para pedalar, mas vocês também não vão querer ficar sem bateria, porque vocês vão sentir o peso da mesma. A nível de luz, então, temos um farol aqui na frente, estilo moto mesmo, gigante, mesmo 5 estrelas, a luz é altamente das melhores que eu já testei até agora. Pá, e esta frente às vezes até poderá enganar aqueles que por onde a gente passa, que ficam a olhar, tipo, isto é uma moto? Não, mas realmente fica muito giro, toda em LED. Na traseira também temos aqui um farol com luz LED de presença e de stop, o que realmente também é fixe para poder então avisar quem vem atrás então daqueles movimentos, das travagens que a gente vai fazer. O que é que eu gostaria? Gostaria que elas trouxessem piscas. Eu acho que será uma coisa não muito dispendiosa para as marcas meterem uns piscazinhos, e irá então melhorar a pilotagem de cada um de nós, sem ter que estar a tirar as mãos e fazer aqueles movimentos. Podemos estar com as duas mãos tranquilas no guiador e podemos mudar com um botãozinho. Agradecia que as marcas então pensassem nisto, uns piscazinhos vinha mesmo a calhar. Mas lá está, aqui a nível de luzes é o que temos, funciona bem e realmente não há nada a dizer sobre isso. Pois é, meus meninos, vamos lá então fazer já aqui este teste, mas tenho-vos a dizer que hoje sinto-me tranquilo. Vamos ligar os dois motores, dois motores, vamos meter isto no modo 5 e eu tenho quase a certeza que ela vai destrocar por aí acima, que nem é bom. Assim gosto. Não estou a fazer forcinha nenhuma, como vocês podem ver. Vamos lá, aqui à parte pior, que com esta bike não é nada. Nem vou a pedalar quase. De punho. Esqueçam lá. Esta bike é uma pistola. Vamos lá então, falámos já do seu motor. Eu penso que as imagens falam por si. Estes dois motores, esta bike é uma besta autêntica. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que com os dois motores vocês vão galgar seja o que for, sem stress, sem problemas nenhum. É surreal a forma como esta bike tem aqui então 65 Nm de torque por cada motor. Vai-vos dar sensivelmente 130 Nm de torque na totalidade, o que é muito. Vocês não vão ter qualquer dificuldade em nada. Aliás, eu tenho vindo a usar então o motor traseiro. Só agora aqui é que liguei os dois motores para fazermos aquela subida que é mesmo um descalabro, é mesmo um exagero. Tenho vindo sempre então no modo 1 do Pedal Assist, só modo 1, e tenho vindo aqui sempre com as velocidades mais pesadas. Vocês não imaginam a forma como esta bike vos ajuda desde dos primeiros modos. Ela dá-vos cada impulso. Por exemplo, estão a ver, vou aqui no quinto ou no sexto, vou na boa. Vim praticamente sem fazer força, sempre a curtir, numa preguicite autenticamente boa. Uma preguicite mesmo boa, mais que aguda, crónica até. Mas isto é uma bike realmente, 5 estrelas. Suspensão total, aqui na frente uma suspensão estilo moto. Aliás, toda esta bike é inspirada no estilo moped mobilete. Para quem não sabe o que é uma mobilete, eram aquelas motorizadas que havia antigamente que tinham pedais, e então aqui a N26 vem imitar então esse estilo moped, que é então basicamente o conceito não é pedalar muito, mas sim apenas andarmos a curtir. Aliás, esta bike para mim é uma curtição total, e é para isso que eu vou ficar com ela. Já estou a fazer spoiler, vou ficar realmente com ela, vou trocar a que tenho lá em casa e vou ficar com ela, porque basicamente aquilo que eu faço passear, vir curtir até aqui à Ribeira do Porto, até à Ribeira de Gaia, centro e por aí fora. É isso que eu faço com uma bicicleta. Eu não quero uma bicicleta para fazer nenhum tipo de desporto. Eu, para fazer desporto, vou para o ginásio. Por isso aqui esta bike é realmente uma curtição, mesmo só para curtir, e então é para isso que ela se vem
vem-vos dar, porque mesmo a forma como vocês estão sentados, que é, para mim, até é o único defeito que ela tem, é o banco não ser regulável e ser muito baixo. Quer dizer que, se vocês forem de perna curta, para vocês vai ser um mimo. Para a malta de perna maior, opá, lá está, dá para pedalar? Dá. Dá para pedalar muito? Não dá para pedalar muito. Dá para vocês virem, então, nas calmas, assim como eu tenho vindo a pedalar. O que é que vos acontece? A parte das coxas por dentro vão andar sempre a roçar, estão no banco. Isso quer dizer que, ao fim de X km, normalmente, opá, vocês se vierem a dar muito forte, vão acabar por ficar ali meios assados e então não convém. Isto é como eu digo, isto não é para pedalar. Por isso, para mim, um dos grandes handicaps dela será o banco demasiado baixo. Mas ele é confortável, mas é demasiado baixo. Pá, mas o que é que eu faço? Estão a ver, em vez de pôr as pontas dos pés, meto os calcanhares e consigo vir tranquilo. Mas também o pedalar que eu faço não é mais do que isto. Por isso, como não é mais do que isto, vimos tranquilos, sem grande stress. E a bike realmente é muito engraçada. É uma bike que realmente dá nas vistas, a gente vê quando passa na rua que as pessoas vão olhando. Há um bocado estava parado a fazer uns takes e tinha as pessoas a perguntarem-me qual era a marca, o que é que dava, o que é que não dava. Isto é qualquer coisa, por acaso, toda muito bem estruturada, a suspensão top, aqui à frente estilo moto, como já disse, o amortecedor traseiro também funciona bem. Faz aqui um bocadinho de barulho, é os guarda-lamas que são em plásticos e eu provavelmente vou tirá-los fora, indiferentemente que possa levar com um bocadinho mais de algum salpisco ou algo do género, mas vou tirá-los fora, que vai ficar bem mais giro e vai acabar aqui estes barulhos parasitas que ela faz. Painel 5 estrelas, aqui tudo o que vocês precisam, odómetros, quilómetros, os traços de bateria, tudo, os comandos também a funcionar bem. Isto é uma buzina que realmente ouve-se longe, ouve-se mesmo longe. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos até casa e já temos 33 km feitos. 33 km feitos e com menos 2 traços de bateria, quer dizer que temos 3 traços de bateria de momento. Vamos ver, o que é que eu vou fazer até casa, no modo normal, crónico ou preguicite, que é este que eu tenho vindo, mas não vou ligar os dois motores. Porquê? Muito fácil, porque ela tem tanto power, que eu sei perfeitamente que se ligar os dois motores e for só de punho, ela vai aí até velocidades até quase aos 60 km/h, mas não é isso que eu quero. Porquê? Porque chega-me perfeitamente e eu vou fazer uma gestão até casa, sem pedalar, sem esforçar, sem nada, mas vou fazer uma gestão de modos que eu consiga então chegar a casa, mas com o mínimo esforço. Vão ver aqui, fiz esta subida na boa, no modo 1, logicamente reduzi aqui nas velocidades. Agora que já estou aqui numa inclinação não tão acentuada, vou aqui para cima para as velocidades mais pesadas. 5, 6 e 7 é onde eu rolo. É incrível a força que esta bike vos dá desde o Pedal Assist 1, tendo ela 5, o que eu posso vos dizer que hoje só rolei em 5, quando foi então naquela subida. De resto vou rolar assim, vou fazer então esta gestão da bateria em preguicite crónica na mesma. Como vocês estão a ver, o máximo que eu vou pedalar será isto, só para ativar o Pedal Assist. Por falar em ativar o Pedal Assist desta bike é meio pedal e ela já está a ajudar, muito bem sincronizado, top. Já testei algumas em que quase que tenho que dar uma volta e só depois é que ela vai então nos ajudar. Aqui não, meia volta, mal vocês estão a começar a fazer força, o sensor vai então perceber que vocês estão a fazer força e vai-vos logo ajudar. Querem ouvir aqui a buzina? Faz aqui um barulho aqui no túnel. Por isso, 33 km, acho que está mesmo muito bom para esta bike, para o peso que ela tem e para a força, isso tudo. A gestão da bateria está a 5 estrelas. Vamos até casa, 34 km, 3 traços de bateria, vamos no modo cronicamente preguicite aguda e já falo com vocês a ver quantos quilómetros é que conseguimos fazer então na totalidade e se conseguir chegar a casa, claro. Até já. Aí estamos nós, a uns metros de casa. Total 46 km, 2 traços de bateria, mas eu penso que ele deve estar quase a passar para porque eu há um bocado vinha com os dois motores e vinha a descer e ele até não me estava a passar dos 50 km/h, por isso ela normalmente está quase 60, por isso então a bateria então já está aqui num nível de desgaste um bocadinho maior, mas mesmo assim 46 km
com 2 traços de bateria ou um, pá, numa bike como esta, ou numa moped como esta, eu penso que está aqui algo muito, muito bom. Partindo do princípio que, como eu disse, não é uma bike que nós vamos pedalar muito, pelo contrário, vamos tentar pedalar o menos possível, assim como eu estou a fazer agora. Vamos apenas usufruir, de vez em quando ligar os 2 motores, se tivermos mesmo uma subida bastante acentuada, porque posso-vos garantir que se a subida não for assim tão acentuada, vocês conseguem fazê-la tranquilamente com o motor traseiro apenas, sem stress nenhum. Como agora, isto é uma subida e eu quase não estou a fazer força nenhuma, estou então no Pedal Assist 1, pá, brutal, esta bike está realmente brutal para todos vós que queiram então um meio de transporte para fazer ali, pá, uns 20, 25 km só de punho, tranquilo, fazem na boa mesmo, e se não usarem os 2 motores até fazem mais. Por isso é uma bike que vai-vos dar para vocês curtirem, vai dar para vocês fazerem pequenas incursões de 20, 30 km até ao trabalho e depois, se for preciso, ligam à corrente e está a andar. Por isso, pá, eu realmente, o ponto apenas e único mais negativo será então o banco ser muito baixo, mas como eu já disse, isto não é para vocês pedalar, isto é para ir assim, neste modo como eu estou a ir, basicamente parado, e então para isso é fixe. Parece realmente uma moto e posso falar que a nível então do seu custo, os 1500 euros, neste caso, nesta bike, eu penso que, pá, estão a pedir um valor justo. Eu acho que aqui todo o material que esta bike nos dá, este painel, estas suspensões, esta bateria, o quadro, pá, tudo tem uma qualidade premium, todos os comandos também, uma buzina que faz aqui um barulho que nunca mais acaba. Temos também um farol à frente, estilo também moto, muito fixe, por isso eu acho que aqui o preço está então bem aplicado para esta Duots N26. E como eu já tinha dito, vou ficar com ela para mim. Vou ficar com ela para mim porque realmente foi uma bike que me deu imenso gozo fazer o vídeo e andar nela, por isso então vai substituir a que eu tenho lá e a que tenho lá vai sair para venda. Por isso, o que é que eu vos tenho a dizer? Links na descrição, códigos de desconto também na descrição. Alguma coisa é só mandar os bitados que aqui o Nux vai responder. Thumbs up para a N26. Grande abraço e até um próximo vídeo.